Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a função concatenar, concat, unir texto e o e-comercial. Vamos lá? Bom, olha só, primeira coisa, o que é um tal do concatenar? Peguei ali no Google, concatenar, verbo transitivo direto, transitivo indireto e bitransitivo e pronomial, que significa ligar-se, juntar-se numa cadeia ou sequência lógica ou orgânica. Ou seja, é juntar, tá? Concatenar é a mesma coisa que juntar, juntar as coisas, ligar as coisas. Então quando eu estou falando que eu quero concatenar valores, eu estou falando que eu quero juntar valores, ok? Então eu coloquei aqui três valores, três textos, Lucas Vieira Barbosa. E a gente vai usar as funções concatenar, concat, unir texto e o e-comercial numa fórmula para fazer a mesma coisa. A gente vai entender a diferença delas, tá? Primeiro ponto importante, a função concatenar, ela é a versão antiga, ou antiga não, que tem nas versões mais antigas do Excel. Então, concatenar e concat faz a mesma coisa. Mas se você está usando o Excel, por exemplo, 2019 ou 365 e está usando concat e vai passar essa planilha para alguém que não tenha essa versão, Office 365 ou 2019, usa a função concatenar, tá? Porque senão vai dar problema, a pessoa não vai conseguir usar. E as funções fazem a mesma coisa, tá? Só mudou ali o jeito como você passa o parâmetro. Na verdade, você passa o parâmetro, o argumento do mesmo jeito. Então, não sei por que mudou. Eu sei que mudou. Uma se chama concatenar, a outra se chama concat. Se você quer garantir que todo mundo vai ter a função funcionando, né? E você não sabe se a pessoa tem a versão, use o concatenar. Então vamos lá, deixa eu deletar aqui. Vamos deletar. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero simplesmente concatenar, ou seja, juntar o que está aqui no texto 1, texto 2 e texto 3. Então vamos ver. Qual que é a diferença aqui ou como que a função concatenar funciona? É igual, concatenar, parênteses. Ele vai te perguntar qual é o texto 1 que você quer. Eu vou selecionar lá, A2, ponto e vírgula. Qual que é o texto 2? Qual que é o texto 3? E assim por diante. Né? Você tem vários argumentos, vários textos para colocar aqui. Então o que ele faz? Ele vai juntar A2 com B2 com C2. Enter. Você pode perceber que aqui ele não coloca espaço, não coloca underline, não coloca barra, nada. Ele simplesmente pega os valores e junta, ok? O que eu teria que fazer se eu quisesse que no meio desses nomes aqui tivesse um espaço? Eu precisaria fazer o seguinte, é igual, concatenar o que está em A2, ponto e vírgula. Colocar entre aspas aqui um espacinho, espaço, entre aspas, né, porque é um texto, um espaço vazio, ponto e vírgula. O texto 2, né, vou juntar o texto 1 com um espaço, com o texto 2, ponto e vírgula, com mais um espaço. Então, abre aspas, fecha, dá espaço, fecha aspas. E concatena, né, junta, ponto e vírgula, mais o texto 3. Dessa forma, ele colocaria um espaço. Eu poderia fazer dessa forma, ou eu poderia, né, colocar aqui na frente do meu texto, aqui, ó, da célula, um espaço. Eu não acho muito bonito fazer isso, mas você pode, né, ver qual que é a melhor forma para você. Então aqui eu consigo ver que eu tenho um espaço. Logo aqui na minha função concatenar, agora ele ficou com dois espaços, né? Tá vendo que aqui é maior, esse espaço aqui é maior do que esse, porque eu tenho dois espaços aqui. Um da célula e um da função, ok? Então, função concatenar é isso. Ele vai juntar os argumentos que você passar ali como texto. Impressionantemente, a função concat faz a mesma coisa. Então você vai dar igual concat, texto 1, ponto e vírgula, texto 2, ponto e vírgula, texto 3, e ele vai fazer a mesma coisa. Agora, qual que é a diferença aqui da função unir texto? A unir texto, ela é uma função um pouquinho mais inteligente. Por quê? Você passa para ela algumas coisinhas a mais. Então, unir texto igual unir texto. Você passa para ela primeiro qual é o delimitador, ou seja, qual é o sinal ou o espaço ou o que é que você quer colocar entre os textos que você está juntando. Então, se eu passar para ele aqui um espaço, todos os textos que eu passar para ele juntar, ele vai colocar um espaço ali. Então é um pouquinho mais inteligente essa função aqui. Ponto e vírgula. Aí ele te pergunta,
Você quer, né, nessas células que você vai me passar, você quer ignorar as células vazias? Por padrão, ele já vem verdadeiro, tá? Você pode colocar verdadeiro ou falso. Verdadeiro. Se você colocar falso, se você não quer que ele ignore as células vazias, o que ele vai fazer? Se uma célula estiver vazia, ele vai colocar um espaço a mais ali, porque ele vai pegar essa célula vazia, vai juntar um espaço e vai juntar a próxima, tá? É só para isso que serve esse argumento. E agora ele te pede, né, ponto e vírgula, ele te pede quais são os textos que você quer juntar. Aí você pode colocar texto 1, ponto e vírgula, texto 2, ponto e vírgula, texto 3, ou você pode fazer um intervalo. Será que você pode fazer um intervalo? Vamos fazer um teste. Vou colocar aqui um intervalo. Eu acho que você pode. Vamos ver. Enter. Você pode. Então você pode selecionar um por um, né? Ou você coloca lá os 2 pontos, que significa até, né? Então eu posso colocar aqui na fórmula A2, ponto e vírgula, B2, ponto e vírgula, C2, para fazer um por um. Ou eu posso pegar e arrastar o intervalo, né? Vamos supor que eu tenha 10 colunas lá. Posso arrastar e fazer um intervalo só com as 10 colunas. Das duas formas funciona. Então o que ele fez aqui no unir texto? Ele pegou o valor Lucas, né, de A2, colocou o delimitador, ou seja, um espacinho. Aí juntou o B2, colocou um espacinho. Juntou o C2 e não colocou espacinho porque é o último argumento, então ele não vai colocar no último. Se eu quisesse juntar com um hífen os meus nomes ali, eu troco para hífen aqui no delimitador, dou um enter, ele juntaria com hífen, ok? Então, se você estiver trabalhando com junção de texto, digamos assim, eu sugiro você usar a função unir texto, que é mais inteligente, né? Pelo menos ao meu ver, é mais inteligente do que o concatenar ou o tal do e-comercial. Tá? E aí eu fui ver no Google de novo, tá? Curiosidade. Deixa eu ver se estou na frente. Um pouquinho mais pro lado aqui. Ou para cima aqui. Opa. Curiosidade. O sinal E, né, denominado ampersand, né? Meu inglês não é uma maravilha, mas é ampersand. Vamos ver como é que se escuta ampersand. Ampersand, ó. Ampersand. Ampersand. Esse sinal aqui é o quê? Curiosidade, tá? O ampersand, itza, ou sinal tironiano, é um caractere ou símbolo usado para substituir a conjunção aditiva e. É um sinal que substitui o e. É geralmente utilizado em nomes de comércio ou empresa, daí ser muitas vezes denominado e-comercial. É por isso, tá? E aí tem mais uma curiosidade que é usar um monte para duplas sertanejas e agora tem gente que chama isso também como e-sertanejo. Eu particularmente nunca ouvi, mas né, pode ser que você já tenha escutado. Ou seja, é o e-comercial. Eu conheço como e-comercial. Como que usa o tal do e-comercial? Você vai colocar um igual. A célula que você quer, do texto, vai dar um espaço aqui, e-comercial, né? No meu caso aqui, Shift 7 no meu teclado, acho que no seu também. Espaço. Se eu quiser colocar o espacinho, vamos fazer esse exemplo depois. Vou juntar só os nomes primeiro e depois a gente coloca o espaço. Vou juntar aqui ó, com a célula B2, e-comercial, e vou juntar a célula C2, Enter. Ele vai ficar igual aqui o concate, porque eu não coloquei espaço nenhum. Se eu quiser colocar espaço usando o e-comercial, como é que eu vou fazer? Eu vou juntar aqui no meio, então vamos deletar aqui. Ó. Eu quero o A2, e-comercial, vou juntar o espaço. Então, entre aspas, espaço, que é um texto. E-comercial, B2, e-comercial, para juntar, né? O e-comercial junta as coisas. Mais um espaço e e-comercial, o C2, o valor da célula C2. Aí eu consigo juntar com o espaço, ok? Então, assim, para juntar os textos, você tem essas possibilidades para fazer. Outra curiosidade, tá, do juntar aí. Ele junta e transforma em texto, tá? Em texto. Então, se você estiver juntando valor, cuidado porque não vai ser um valor, não vai ser um número, ok? Então, por exemplo, eu juntei aqui, ó, 1, 2, 3. E usei a mesma fórmula, tá? Ele junta, ele coloca 1, 2, 3. Mas esse 1, 2, 3 não significa 123, tá? Então, se você der um igual à soma aqui dessa célula, ele vai dar 0, porque ele não entende isso como um número. Se você for fazer isso, tá? Pode ser que você precise fazer isso. Faça depois da sua fórmula, seja e-comercial, unir texto, unir valor, concatenar, faça 1 vezes 1 aqui, ou mais 0, alguma operação matemática, que é um chuncho, ok? Isso é um chuncho. E aí sim ele vai tentar
converter aquele resultado em número e daí você vai conseguir, por exemplo, somar 123, ok? Só curiosidade. Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui do ladinho, a outra tela aqui, ó, os contatos. Então tem o WhatsApp Business, o e-mail, o grupo do Telegram, onde eu vou deixar essa planilha aqui para vocês baixarem, testarem, fazerem exercícios, ok? Lembra de se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa um comentário, deixa um like, ok? O que eu ia falar? Toda terça-feira às 8 a gente tem vídeo novo gravado aqui no canal. E toda quarta-feira às 8 a gente tem aula ao vivo, tem a live aqui onde a gente pode trocar ideias, conversar no chat e aí fazer um material junto com eu e você, ok? Maravilha? É isso então, pessoal. Eu vejo vocês então na próxima aula. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!